Então, boa noite a todos, muita paz, que as bênçãos de Jesus que nos envolvem 24 horas por dia, há mais de 3 bilhões de anos, sem que a gente perceba, sem que a gente solicite, sem que tenhamos consciência disso, mas nós vivemos mergulhados na aura do Cristo e só podemos desejar e nos esforçar para que estas vibrações sublimes possam penetrar a nossa alma e funcionar como aquele fermento que vai nos transformando paulatinamente em criaturas cada vez melhores. No início, Deus criou o céu e a terra. Mas a terra era vã e nua, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus era levado sobre as águas. Então Deus disse: faça-se a luz. Assim começa o capítulo inicial do livro de Gênesis do Antigo Testamento. Quando começa o escritor daquele texto, atribuído a Moisés, a descrever a criação do universo. É uma linguagem simbólica, mas nós acreditamos que esse trecho relata um episódio que aconteceu há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Um fenômeno que os físicos chamam de singular e que deu origem ao universo conhecido. Imaginava-se que teria acontecido uma grande explosão e por isso esse fenômeno foi batizado na língua inglesa de Big Bang, a grande explosão que deu origem ao universo. Sabe-se hoje que não foi bem uma explosão, mas uma grande expansão da matéria e da energia, que segundo imaginam os físicos, segundo consta, toda essa energia e essa matéria estavam concentradas numa área muito pequena de algum lugar, porque naquela época ainda não existia nem o espaço, nem o tempo. Esse fenômeno de expansão da matéria e da energia deu origem ao espaço e ao tempo. Segundos depois deste episódio, formaram-se todas as partículas chamadas de subatômicas, as que iriam construir os átomos que, por sua vez, iam formar a matéria que nós conhecemos. Então este episódio parece estar narrado no livro de Gênesis com essa ordem divina: faça-se a luz. Então a primeira coisa que foi construída, que foi criada pela ordem divina foi a luz. Nós imaginamos que a luz é apenas esta que nós enxergamos, cujas cores vão do vermelho ao violeta, as chamadas cores do arco-íris. Quando a luz branca atravessa um prisma ou uma partícula de água, uma gota d'água, ela se desdobra nas 7 cores conhecidas, que vão do vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil ou índigo e o violeta. Mas a luz não é só apenas essa que nós enxergamos. Ela vai muito além do violeta e muito aquém do vermelho. Embora nós não enxerguemos, nós percebemos fisicamente, às vezes, algumas dessas extensões da luz. E lidamos com elas no nosso dia a dia sem percebermos que isso também é luz. Quando aquecemos a comida no forno micro-ondas, nós estamos lidando com luz, porque as micro-ondas também são luz. Tem a mesma natureza, só que os nossos órgãos não percebem. Mas as micro-ondas, chocando-se com os alimentos, produzem calor, aquecem.
As ondas de rádio, televisão que estão passando por aqui também são luz e estão numa frequência aquém dos micro-ondas. E o infravermelho nós também percebemos quando encostamos ou chegamos perto de uma fonte de calor. Nós não precisamos tocar a fonte do calor para percebermos o calor. O calor irradia-se e aquece a nossa pele. Essa irradiação é infravermelha, ou seja, uma cor que está abaixo do vermelho, que os nossos olhos não registram, mas que é luz também. Aquele termômetro que usaram muito na época do Covid, que aproximava da nossa testa, né, para aferir a temperatura, afere o infravermelho, porque todos os corpos irradiam luz infravermelha. Tanto é que as câmaras que enxergam no escuro podem localizar criaturas vivas, animais ou seres humanos ou plantas, pelo infravermelho que elas irradiam. Além do violeta, nós temos o ultravioleta que nós não enxergamos. Mas o ultravioleta que nós recebemos do sol na superfície da nossa pele pode provocar, por exemplo, certos tumores da pele, o carcinoma basocelular, o melanoma. Então nós sabemos que a irradiação solar, quando muito excessiva, causa câncer de pele. É o ultravioleta que os nossos nossos olhos não enxergam. Além do ultravioleta, tem os raios-x, que todos nós lidamos com ele nas radiografias. Todo mundo já fez um exame radiológico alguma vez na vida. Os raios-x são luz. E além dos raios-x, tem os raios de ultraenergia, de energia muito grande, que são os raios cósmicos, que se chegassem com muita intensidade na Terra, impediriam a vida na Terra. Tudo isso é luz. Então a luz, ela se estende no chamado espectro eletromagnético, que vai das ondas de rádio e televisão, passando pelas micro-ondas, o infravermelho, a luz visível com as cores do arco-íris, o ultravioleta, os raios-x e os raios gama. Tudo é luz. E é dessa luz que o universo foi feito. Então nós poderíamos dizer que a matéria-prima do universo é luz. Toda a matéria veio da luz. Átomos são constituídos de luz comprimida. Os elétrons, os prótons, os nêutrons, as partículas subatômicas são luz comprimida que vão constituir a matéria. Por isso é que Einstein declarou na lei da relatividade que matéria e energia é a mesma coisa. Matéria se converte em energia, energia se converte em matéria. E ele estabeleceu até uma equação para definir a proporção de matéria e energia. Quando uma bomba atômica explode, boa quantidade da matéria contida no urânio se converte em energia. E nas estrelas, átomos de hidrogênio se chocam, se fundem para formar átomos mais pesados de hélio, e boa parte se converte em energia. E a luz solar que chega até nós é a conversão em energia da matéria que existe no interior da nossa estrela e de todas as estrelas. Então nós podemos dizer sem sombra de dúvida que aquela ordem inicial, faça-se a luz, era a ordem divina para a construção do universo, para a criação da matéria-prima que iria construir todo o universo. E esse fenômeno, segundo os físicos, teria acontecido há 18 ou há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos, numa das galáxias que se criou a partir daquela grande expansão do Big Bang, surge na sua periferia o nosso sistema solar, o Sol e os planetas que o acompanham. Nosso sistema está localizado na periferia de uma das milhares ou milhões de galáxias que existem no universo, e que nós denominamos de Via Láctea, porque numa noite muito clara, fora da luz das cidades, olhando para o firmamento, nós vemos um trajeto
brancacento como se fosse de leite, como se fosse uma estrada leitosa, daí via de leite ou via láctea. E nós estamos enxergando ali a concentração das estrelas no centro da nossa galáxia, porque nós estamos na periferia, nós não estamos próximos do centro, estamos bem na periferia da galáxia. Então o nosso sistema solar, sob a orientação de Jesus e dos seus prepostos, teria surgido há 4 bilhões e meio de anos, ou seja, muitos bilhões de anos depois da origem do universo que nós conhecemos. Formaram-se a Terra, os outros planetas e a nossa estrela. Aqui na Terra, que é o planeta que aparentemente dentro do sistema solar é o único que pode abrigar a vida biológica, porque os outros planetas, sem dúvida alguma, têm vida espiritual, mas vida biológica, conforme a que nós conhecemos na Terra, provavelmente a Terra é o único planeta pela sua localização precisa em torno da órbita solar. Os outros, pelas temperaturas muito baixas ou muito altas, a ausência de água líquida, provavelmente não tem vida biológica como a conhecemos. E esta vida aqui teria surgido há 3 bilhões e meio de anos atrás. Ou seja, a Terra já tinha 1 bilhão de anos quando surgiram os primeiros seres vivos. E os primeiros seres vivos eram microscópicos, como bactérias ou protozoários, que surgiram nos oceanos primitivos da Terra, há 3 bilhões e meio de anos atrás. Os primeiros vegetais foram aparecer há 1 bilhão de anos atrás. Portanto, desde a origem da vida na Terra até as primeiras plantas, demorou 2 bilhões de anos. Então, durante 2 bilhões de anos, a vida na Terra era vida microscópica apenas. Os primeiros animais são muito recentes. Apenas 700 milhões de anos atrás surgiram os primeiros animais. E com os primeiros animais aparecem os primeiros circuitos neurais ou nervosos. E aí surge o instinto. Até então, até a vida microscópica ou a vida vegetal, não existe instinto. É apenas a vida automática das células, que surgem, que se dividem, que se alimentam e que acabam morrendo algum dia, mas não antes de deixar descendentes. O sistema nervoso só foi aparecer nos primeiros animais muito simples, como as esponjas do mar, as anêmonas, as estrelas do mar, que são os animais mais antigos, mais simples, mas já dotados de sistema neural, e com isso eles já começam a expressar vida instintiva. 600 milhões de anos atrás. Esses animais, eles vão apresentar várias modificações ao longo dos milênios, surgindo várias classes de animais, entre elas a dos peixes, a dos insetos, a dos aracnídeos. Muito tempo depois surgem os primeiros anfíbios, sapos, rãs, os primeiros répteis, as aves e os mamíferos. A classe dos mamíferos, a qual nós pertencemos, só surgiu há 200 milhões de anos atrás. E os primeiros humanos há 2,5 ou 3 milhões de anos atrás. Com os mamíferos surge alguma coisa acima do instinto, que nós chamamos de emoções. Até o surgimento do instinto não existia emoções, apenas instinto. Até o surgimento dos mamíferos. Portanto, o jacaré, quando ele ataca a sua presa, parece que ele está raivoso. Mas a raiva é um instinto, ele não sente raiva, ele não sente medo, ele não tem instinto nenhum. Ele apenas reage, ou melhor, ele não tem emoção nenhuma, apenas reage instintivamente. Mas quando nós olhamos o nosso cãozinho, ele já esboça alegria, tristeza, raiva, medo, que são emoções, que é alguma coisa acima do instinto.
E nós reconhecemos isso. Reconhecemos quando o cãozinho está alegre, está triste, está com medo, está com raiva. E nós, seres humanos, também somos dotados de emoções. Evidentemente que emoções mais complexas, porque o nosso sistema neural é mais complexo, mais evoluído do que dos mamíferos que nos antecederam. Mas além disso, com o surgimento da classe, do gênero humano, dos primeiros humanos, surge o raciocínio. Então, a partir dos animais, nós vamos encontrar o surgimento do instinto, depois da emoção e, recentemente, com os humanos, o raciocínio. Em que difere o raciocínio dos outros, das outras funções neurais que nos antecederam? Enquanto instintivamente e emocionalmente nós agimos de forma automática, com o raciocínio nós fazemos escolhas. O raciocínio nos permite discernir situações diferentes e possibilidades de reações diferentes diante do mesmo estímulo, enquanto que o instinto e a emoção produzem respostas automáticas. Mas o raciocínio produz condição para que nós escolhamos a resposta, escolhamos o caminho a seguir, escolhamos a conduta. Daí nós dizermos que somos dotados de livre arbítrio ou livre escolha. Entretanto, com a liberdade de escolher, vem a responsabilidade sobre as consequências daquilo que nós escolhemos para reagirmos ou para respondermos aos estímulos do meio ambiente. Evidentemente que a resposta instintiva é mais segura. Diante do instinto, o animal ou foge ou enfrenta aquela situação. Evidentemente que ao longo do processo evolutivo, o instinto vai evoluindo também. A emoção nos proporciona maior amplitude de possibilidades de resposta, mas são ainda respostas quase que automáticas, mas o raciocínio não. O raciocínio nos conduz à possibilidade de escolhermos o que fazer diante de cada situação. E para que serve esta longa evolução dos seres vivos na Terra? 2 bilhões de anos, só vida microscópica até que aparecem os primeiros vegetais. Só há 600 milhões surgem os primeiros animais. Olha a lentidão. E os mamíferos, classe da qual os seres humanos pertencem, só há 200 milhões de anos. E os próprios humanos só surgimos há 2 milhões e meio, ou no máximo 3 milhões de anos atrás. Quando surgimos, os dinossauros já tinham desaparecido há mais de 60 milhões de anos. Não convivemos com eles. E dentro do grupo dos mamíferos, aliás, do grupo dos humanos, muitas espécies apareceram e foram extintas, desapareceram. E nós, a espécie humana atual, só estamos na Terra 200 mil anos atrás. Não temos mais do que 200 mil anos a espécie humana atual. Todas as outras se extinguiram. E quando nós falamos que nós somos a espécie humana atual, nós nos esquecemos de que éramos nós mesmos reencarnados naquelas espécies humanas mais antigas. E vindo o processo evolutivo ao longo de todas as espécies ou dos grupos de seres que já aconteceram na Terra. Para que serve todo esse processo evolutivo, inicialmente muito lento, mas que vai se acelerando? Tem uma única finalidade: proporcionar a oportunidade a que a centelha divina evolua na Terra até chegar na condição da racionalidade. Portanto, nós que nos consideramos hoje humanos racionais, somos oriundos dos primeiros seres que apareceram na Terra há 3 bilhões e meio de anos atrás. Portanto, temos mais de 3 bilhões de anos de evolução até chegarmos na fase atual. Então, o espírito humano que hoje raciocina e que investiga o universo e que pode contar a história do universo,
É uma centelha divina que vem evoluindo ao longo de todo esse tempo. E se toda a matéria é feita de luz, se a matéria-prima, a fonte primária da matéria é luz, qual seria a fonte primária do espírito? Qual é a matéria-prima que produz o espírito? Aí nós vamos nos valer também de um texto poético de Castro Alves no livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografado por Chico Xavier, numa poesia chamada Marchemos, quando ele começa assim: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. O que nos ensina aí Castro Alves? Que nós somos luz, oriundos da luz do Criador. Portanto, o Criador é luz, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É luz. Desta luz que gerou a luz que produziu toda a matéria e energia do universo, gerou também a luz que produziu a centelha divina e que somos nós. A luz viaja, ela existe sobre a forma de partículas que viajam numa velocidade de 300 milhões de quilômetros por segundo. E essa partícula tem um nome chamado fóton, fotografia. Tudo que começa com fóton significa luz. Então o fóton é a partícula que transporta a luz. Então, por analogia, nós poderíamos dizer que o espírito é uma partícula luminosa em evolução. Portanto, cada um de nós é um fóton que chegou à racionalidade depois de migrar ao longo de 3 bilhões de anos em toda esta gama de seres vivos, microscópicos, vegetais, todas as classes animais, até emergirmos na racionalidade. Somos partículas de luz em evolução, todos nós. E o que nós temos feito com a nossa racionalidade? Instintivamente, nós temos 2 comportamentos básicos que nós temos que seguir. O primeiro deles é sobreviver. Todos os seres vivos na Terra lutam para sobreviver. E o segundo comportamento obrigatório é deixar descendentes. Então nós temos 2 impulsos básicos, desde os micróbios até nós: sobreviver e deixar descendentes. Então toda a vida basta que nós olhemos a natureza que nos cerca para percebermos que é uma enorme luta pela sobrevivência. Entretanto, instintivamente, o predador só mata para matar a fome. E quando ele sacia a sua fome, ele não caça. Ele só volta a caçar quando volta a ter fome. A leoa, o grupo, o bando de leoas, mata uma determinada presa, um bisão ou qualquer outro animal, alimenta o seu bando e depois larga a carcaça para os outros animais. Não tem a menor preocupação de acumular. Eles não têm, esses animais ainda irracionais, nenhuma noção de que daqui a alguns dias podem estar com fome e não ter a caça. Mas quando nós começamos também a caçar e a colher os alimentos que a natureza nos oferecia, começamos a perceber que em determinadas épocas, em determinados momentos, nós estávamos com fome e não encontrávamos alimentos suficientes para saciar a fome da nossa tribo. Saíamos à busca do trigo selvagem, dos cogumelos, da carne, e não encontrávamos nada, e muitas vezes tribos morriam à fome por falta de alimentos. Então começa a surgir em nós uma determinada necessidade de previdência. Começamos a aprender a guardar alguma coisa para os momentos de escassez. E com a passagem dos anos,
12 milhões de anos atrás, aprendemos a cultivar a terra e a domesticar os animais. E a construir celeiros para guardar os nossos grãos para os momentos de escassez. Isso se chama previdência, coisa que os animais não têm. Mas com isso surge também uma deturpação deste instinto de sobrevivência. Começamos a perceber que alguém ou alguma tribo que tinha algum excesso diante de outra ou de outra tribo que não tinha nada, aquele que tinha exercia um certo poder. Poder de barganha, poderíamos exigir alguma coisa em troca daquilo que tínhamos e que o outro não tinha. E começamos a perceber que o poder é algo gostoso, ser mais importante do que o outro. Então alguns começavam a se destacar nos grupos tribais, e esses passavam a exercer liderança. Então ter alguma coisa, seja alguma habilidade a mais, seja algum bem a mais que o outro necessita, nos confere poder. E o poder começa a nos provocar algumas outras reações muito interessantes. A buscarmos acumular mais para termos mais poder, a despeito do outro. E começamos a desenvolver aquela ideia de que, segundo o ditado popular, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Isso instintivamente é aceitável, é a luta pela sobrevivência. Mas quando o excesso guardado é além do necessário pela sobrevivência, isso se chama egoísmo. Começamos a desenvolver então uma deturpação do instinto de sobrevivência que se chama egoísmo. Então nós poderíamos dizer que o egoísmo é um adoecimento do instinto de sobrevivência. Com o egoísmo nós desenvolvemos o orgulho, passamos a nos ver acima dos outros, mais importantes do que os outros, e a vaidade. Então orgulho e vaidade, filhos do egoísmo, são um adoecimento do instinto de sobrevivência. E como é que a natureza vai nos corrigir desses distúrbios? Muitas vezes passamos uma encarnação inteirinha acumulando e nos dando bem, enquanto que outros passam uma encarnação inteirinha se dando mal. Então vem o mecanismo da reencarnação, nos alojando numa encarnação seguinte, num sistema diferente daquele que tínhamos na encarnação anterior. Poderosos renascem como escravos, escravos renascem como poderosos. Enquanto estamos experimentando poder, vamos acumulando egoísmo, vaidade e orgulho, para depois reencarnados como servidores, subservientes, servos, escravos, acumularmos outros tipos de experiência. E aí, ao longo de nossas existências, agora já na espécie humana, ou no gênero humano, porque evidentemente enquanto estávamos treinando o instinto, isso não era possível. Agora dentro do gênero humano, utilizando o raciocínio, ao lado evidentemente do instinto e da emoção, nós vamos em determinadas situações humilhando os outros, e em outras situações sendo humilhados. E assim permanecemos até os dias atuais. E não aprendemos a ser humildes, nem quando estamos humilhando e nem quando estamos sendo humilhados. Porque o humilhado não é necessariamente humilde, frequentemente não é. O indivíduo que tem a sensação de que está sendo humilhado, ele está longe de ser humilde. Ele é um arrogante que naquela situação não tem a possibilidade de reagir à altura como ele gostaria. Então ele suporta a humilhação porque não tem outro jeito. É a própria lei da sobrevivência, que se ele sublevar-se, ele pode ser morto.
Então é melhor aguentar a humilhação para pelo menos preservar a vida ou preservar alguma coisa. Mas acumula revolta. E na primeira oportunidade revida, vinga-se. Então nós temos ao longo de milhões e milhares de reencarnações passado por experiências humilhantes e experiências em que somos os humilhadores, os que exercem o poder, a prepotência, a arrogância. Entretanto, Jesus, no Sermão da Montanha, na primeira bem-aventurança, vem nos recomendar: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí nós ficamos pensando, o que é pobres em espírito? Às vezes o texto coloca pobres de espírito. Pobres de espírito, na concepção geral, é um bobo, alguém que é ignorante, é um pobre de espírito, um coitadinho. E pobre está longe de ser, nessa concepção, pobre de recursos materiais. Evidentemente que Jesus se expressou numa língua muito diferente da nossa. As línguas com as quais estamos acostumados no mundo ocidental são todas oriundas predominantemente do latim, ou das línguas germânicas que sofreram enorme influência do latim. Enquanto que Jesus se expressou numa língua completamente diferente, numa língua semita, que era o aramaico, uma língua mais parecida com o hebraico, que é um derivado, o aramaico é um dialeto do hebraico, ou com as línguas semitas do Oriente Médio, né? Com o árabe, por exemplo, completamente diferente da nossa, como as línguas do Extremo Oriente têm outra origem, são completamente diferentes, o mandarim, o japonês e etc. Então imagine Jesus falando em aramaico. Uma única pessoa ali tinha condição de anotar o que ele falava, que era Levi, que depois foi conhecido como Mateus, o evangelista. Nenhum texto em hebraico ou aramaico dos evangelhos é conhecido, eles desapareceram, mas foram transcritos para o grego. Imagina uma língua semita sendo transcrita para uma língua indo-europeia, que é a origem do grego. Quantas mudanças se faz? E depois o grego é traduzido para o latim e o do latim para as demais línguas. Muita coisa se perdeu. Então qual seria o real sentido de bem-aventurados os pobres em espírito? Muito provavelmente, esse pobre em espírito é a humildade. Porque principalmente depois, com as informações do mundo espiritual, é exatamente isso que Jesus estava dizendo: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E aí nós imaginamos que, então eu preciso ser humilde de qualquer jeito, então eu vou treinar minha humildade, né? Vou engolir as coisas, vou suportar ser humilhado, não vou reagir, porque assim eu estou sendo humilde, e assim eu compro a passagem para o reino dos céus. A hora que eu morrer, se eu for humilde, se eu aguentar a humilhação, eu fico revoltado, eu queria que o outro mordesse a língua, mas não vou reagir, porque assim eu estou sendo humilde e vou para o reino dos céus. Puro engano. O humilde não irá para o reino dos céus. O que é verdadeiramente humilde já se encontra no reino dos céus. Porque o reino dos céus não é um lugar. O reino dos céus é estado de espírito. E o humilde é aquela pessoa que não tem nenhum conflito. Enquanto que o prepotente, o orgulhoso, o vaidoso, o egoísta estão 24 horas por dia em conflito, até quando dormem. O sonho é conflituado, porque o egoísmo quer tudo para si. E quando é que alguma pessoa consegue tudo para si? Ele pode conseguir o máximo, mas sempre vai querer mais. Isso é conflituoso. O prepotente, o orgulhoso, que acha que é melhor do que o outro, muitas vezes encontra no outro uma resistência, onde ele não pode exercer o seu poder, a sua prepotência, a sua arrogância. Então ele vive em conflito. Mas o humilde não. Ele não tem conflito algum,
Porque o que é verdadeiramente humilde é aquele que conhece o seu papel na vida, sabe o que ele é. E a doutrina espírita, portanto, vem nos auxiliar a nos conhecermos, a sabermos o que somos realmente cada um de nós. E o que somos nós? Seres pequenininhos se não valemos nada? Não. Toda essa história nos ensina que nós somos o quê? Luz. Só que não sou só eu que sou luz, todos nós. Somos centelhas divinas em evolução, ou seja, na linguagem física moderna, fótons, partículas de luz em evolução. Que atualmente chegamos à racionalidade, à capacidade de estudarmos, de analisarmos o que nos cerca e escolhermos a reação diante de cada estímulo, mas assumindo a responsabilidade das nossas atitudes. Então a verdadeira humildade consiste em nós sabermos exatamente o que somos, seres divinos em evolução. Ali no início do Gênesis do Antigo Testamento, no final, quando depois daquela ordem inicial, faça-se a luz, Deus começa a criar todos os seres do universo. O último, no sexto dia, cria o homem, à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós somos dotados dos potenciais divinos. Ou seja, deuses em evolução. Da luz do Criador nascemos. Múltiplas vidas vivemos e para a mesma luz vamos volver. Todos nós, ninguém maior do que o outro. E quando nós temos esta plena convicção, nós nos pacificamos. Nós excluímos de nós qualquer tipo de conflito e aí adentramos o reino dos céus. Então, para chegarmos à humildade, não significa que temos que suportar humilhações. Se nós podemos sair de uma forma pacífica de uma situação humilhante, por que não? Aliás, a vida às vezes nos localiza numa situação conflituosa para que nós exerçamos a criatividade, mas dentro de um sistema de paz, para deixarmos a situação conflituosa. Muitas criaturas nascem em dificuldade financeira, dificuldade para sobreviver, porque em vidas passadas esbanjaram, não aprenderam a trabalhar, e a única condição de fazê-las adotar o trabalho como meio de vida é colocá-las numa situação de dificuldade. Muitas vezes herdeiros de grandes fortunas acabam com essa fortuna porque não aprenderam a trabalhar, e muitas vezes a situação de dificuldade nos ensina a trabalhar. E só as situações difíceis, só os problemas é que produziram o nosso processo evolutivo ao longo da história da humanidade. Não fossem os problemas, nós viveríamos ainda na Idade da Pedra. São os desafios que temos que enfrentar. Portanto, situações difíceis, humilhantes, são para serem superadas, mas sem revolta, superadas sem ódio, superadas sem mágoa, superadas sem aquela sensação, ele está pisando em mim, depois eu vou pisar nele, sabendo que todos nós somos criaturas ainda muito ignorantes, porque o raciocínio ainda é muito recente na nossa caminhada evolutiva. Fomos treinados durante milhões de anos no instinto e na emoção, e apenas há poucos milhões de anos, na espécie humana atual, só 200 mil anos, estamos sendo treinados no instinto. Então é muito normal que claudiquemos, que tropecemos nos nossos atos, que cometamos erros, equívocos, que muitas vezes chamamos erroneamente de pecado. O pecado é um equívoco. Nós adotamos uma determinada atitude por ignorância. E quando nós compreendemos que essa é a nossa situação comum, nós nos colocamos no nosso lugar. Nós nos desvencilhamos do orgulho, do egoísmo, da vaidade e adotamos uma postura de verdadeira humildade, que é a compreensão da nossa real posição nesse mundo. E aí, isentos do conflito, nós vibratorialmente nos sintonizamos com o reino dos céus. Porque enquanto estivermos vivendo conflitos, nós não estamos nem estaremos no reino dos céus.
A verdadeira humildade, portanto, prezados irmãos, que é a condição para não entrarmos espacialmente ou depois da morte no reino dos céus, para vivermos agora o reino dos céus. Essa condição é exatamente nos desvencilharmos desses condicionamentos equivocados que nós adotamos ou adquirimos ao longo de muitas reencarnações. E por isso contamos hoje com os benfeitores espirituais que através dos médiuns, nos dotaram de grande quantidade de informações, e a maior informação, aquela que se encontra no Evangelho de Jesus, né? Quando ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E não obstante ele afirmar que era humilde de coração, ele foi duro com a iniquidade do mundo que ele enfrentou. Foi rígido com os fariseus hipócritas. Em determinada situação, segundo a tradição, ele enfrentou os cambistas e os comerciantes vendilhões do templo. Não acredito que ele teve aquele ataque de ira que os evangelistas, ou que nós interpretamos de um evangelho que foi escrito no grego, traduzido de textos em hebraico. Evidentemente que Jesus não era dotado a esses arroubos de ira, porque a ira é uma emoção desequilibrada, mas sem dúvida alguma ele foi severo com as iniquidades do mundo, muito embora fosse aquela criatura exemplo para nós do grau máximo de humildade. Que Jesus nos abençoe.